Então vamos lá? E se ele ganhar a eleição, né? A gente tá chegando aí nas eleições e as pessoas estão perguntando, será que ainda vale a pena investir no Brasil? A gente tá gravando aqui pela segunda vez, da primeira o Vandinho já disse, vale a pena investir no Brasil em qualquer situação. Nossa, eu gosto mais da ação brasileira. Mas será, Vandinho? É isso que a gente vai conversar aqui hoje. Às vezes as coisas não são tão simples assim, né? O que acontece? O Brasil, ele tá polarizado. É uma frase que todo mundo tá falando, mas é verdade, né? Uma disputa eleitoral que normalmente deveria ser a respeito de quem está apresentando um projeto pro país ali, olha, eu quero implementar isso, eu acredito que isso está correto. A gente transformou num concurso de Miss. Quem é o político que fala melhor e tal. Isso acontece em todo o presidencialismo, né? Não é um problema só nosso, é porque o presidencialismo, ele privilegia muito pouco as atitudes ali e privilegia muito o líder mais carismático, né? Então aquele cara que tem uma habilidade de falar, de mover as massas, normalmente ele é mais privilegiado do que aquele que trabalha quietinho e caladinho. Nunca teve um político bom que trabalha quietinho e caladinho que o povo gosta. Não é fácil isso, né? E acabou que a eleição no Brasil está sendo discutida entre dois ideais de mundo e isso não faz o menor sentido. O Brasil já tem um regime. Nós somos uma república federal constitucional presidencialista, o que significa que a gente tem uma constituição que rege ali como é que funcionam as regras, de 4 em 4 anos a gente tem uma eleição para perguntar quem vai ser o chefe do poder executivo e é isso, essa pessoa não tem o direito de implementar sistema nenhum no país, né? A gente não tá votando, gente, agora vocês querem comunismo, agora vocês querem ditadura, não é isso, a gente tá elegendo alguém para ficar 4 anos sentado numa cadeira de presidente da república, servindo ali para executar aquilo que o Congresso, o Senado, etc., vota ali, decide, né, de certa forma, as propostas, implementar essas propostas ali. Não existe esse papo, mas aí de repente começou a existir. Isso devia ser um diálogo que já tá ultrapassado, né? O povo acha que o presidente pode dar uma canetada lá e fazer o que quiser, né? O Brasil dá muita importância para a presidência da República e dá pouquíssima importância para os deputados que criam as leis ali, né? Então é muito mais moral para o cara que não tem tanto assim poder, tá? Por mais que a gente ache que o presidente ele é a grande figura, ele é uma figura central, é uma figura muito importante numa democracia, mas o presidencialismo de coalizão, é esse que a gente vive aqui, ele parte do princípio que o presidente da República ele tem que ser capaz de dialogar com o Congresso e com o Senado ali, respeitando a Constituição representada aqui pelo poder do STF. O STF ele tem um único papel que seria proteger o papelinho, né? Então, o STF não tá aqui para falar se alguém tá certo ou se tá errado. Ele tá aqui para ler a lei e falar, olha, é isso aqui que tá escrito. Ah, mas eu quero fazer isso. Não pode. Tá escrito aqui que não pode, então se vocês quiserem, vocês podem fazer uma proposta de emenda constitucional e alterar a nossa Constituição e aí a gente poderia deixar vocês fazerem. Até lá não. É isso, não tem outra história, né? Mas aí vira essa história do nada agora, dois candidatos ali, as pessoas escolhendo de um lado e de outro, e até falar isso aqui já me coloca em risco, porque o negócio tá tão sério que mesmo quando você quer conversar numa boa, vira um circo, aqui vai ter comentário, gente me xingando, falando que eu sou sei lá o quê. Então, a gente já passou dessa fase, é isso que eu queria deixar claro. E aí eu vou falar hoje sobre o ponto de vista do investidor, eu não vou ficar falando aqui de política, tá? Não é esse o objetivo desse vídeo. Imaginando os próximos anos e imaginando um cenário onde ele que você pensou, eu coloquei o título ele para servir pros dois, né? Onde ele seja eleito aí, ou esse ou aquele, e qual que é esse e qual que é aquele? Agora fica a dúvida aí. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. E esse é uma confiança mesmo, hein? Um vídeo envolvendo esse tema espinhoso. E se você não é um Sardinha Raiz ainda, fica tranquilo. Você pode deixar o seu like só depois que o vídeo te agregar e te trouxer alguma informação. Então, algumas verdades precisam ser ditas. Existem presidentes que são mais bem vistos pelo mercado, existem presidentes que não são tão bem vistos pelo mercado assim. E normalmente vai muito do que eles dizem, né? Se tem um presidente, obviamente, falando contra o mercado, ou dizendo que não gosta do mercado, ou dizendo que o mercado é sei lá o quê, ou dizendo, eu vou criar impostos e tal, normalmente o mercado, né, que o pessoal fala a mão invisível do mercado aí, mas na verdade é uma mão bem visível, o mercado representado aí pelas pessoas que trabalham nesse mercado e também pelos investidores, vocês são o mercado. Aqui eu tenho 587 mil integrantes do tal mercado, né? Tem um dos candidatos, inclusive, que sempre diz aí, me apresentem o mercado. Está aqui o mercado. Temos 487 mil investidores aqui. É esse o mercado que reage às notícias de alguma maneira, né? Não só aqui, porque aqui também tem muitos gestores, os tubarões e tal, e tem muita gente que é investidor pequenininho, às vezes não consegue movimentar ponteiro, mas representantes do mercado de modo geral. E fica impresso aí, normalmente, vocês devem ter um candidato que vocês escolhem votar, ou ter um candidato que você tem uma rejeição maior devido
ao que ele disse, né? Como você é um investidor, você toma seu lado ali. Assim como se você fosse taxista e tivesse um candidato que fala mal do táxi, você não votaria nele. Não faz sentido, né? Então existem políticas públicas que ajudam a economia, tem políticas públicas que prejudicam a economia. Tudo isso é verdade. Eu não tô aqui para dourar a pílula e dizer que isso não muda nada. Tudo isso é verdade. Mas diante de tanta gente que tá propondo uma catástrofe e o fim do Brasil e eu vou me propor aqui a fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou lembrar vocês da história do nosso país. É importante olhar para trás se você quiser enxergar o futuro, né? Como diria Warren Buffett, nos investimentos, o espelho retrovisor é sempre mais claro do que o para-brisa, né? Um dos únicos casos onde isso acontece. Então, o Brasil tem 520 anos desde a chegada dos portugueses aí ao nosso litoral, e com isso ali tinha os nativos brasileiros. Hoje em dia não fala mais de descobrimento, realmente você não tem como descobrir uma coisa que alguém tava lá, vai até sentido que hoje em dia a gente diga a chegada dos portugueses, não mais. Eu aprendi como descobrimento. Na sua época era descobrimento ou não? Na minha época era descobrimento, né? O pessoal descobriu um país cheio de gente. A gente tem esse tempo aí, os portugueses chegaram e tarará. Durante um tempo foi assim, foi uma monarquia, o Brasil conseguiu independência, muita guerra, muito sangue, muito problema. Aí ficou independente de Portugal. Hoje em dia a gente gosta de Portugal, não tem mais problema nenhum, mas teve uma época que Portugal colonizou o Brasil, que significa que eles vinham aqui, buscavam nossos trem tudo, levavam pra lá. Não era muito legal essa relação pra gente, não tava gostando. Um cara que foi lá e falou, opa, nunca mais, não voltou, brigou com a família. E aqui a gente nasceu, né, desse racha aí que aconteceu. Ficou assim por muito tempo, a família real estabilizada ali de certa forma, um rei por vezes muito popular, inclusive, né? Dom Pedro II foi um rei extremamente popular, um monarca, né? Porque ele não era nem um rei, ele era um imperador, porque o Brasil era um império, em proporções continentais, né? Não é um paizinho qualquer. É um império. Então, Dom Pedro II foi um grande imperador, inclusive quando ele foi numa viagem para os Estados Unidos, chegaram a querer eleger ele presidente dos Estados Unidos, sabia disso? Ele recebeu votos como presidente dos Estados Unidos. Interessantíssimo, era um líder muito popular. Mas, 1889, um rapaz, Marechal Deodoro da Fonseca, movido por uma loucura ali, proclamou a República, né? E aí, cara, esse foi o primeiro presidente do Brasil. Então, ele foi lá e proclamou a República. Algumas pessoas entendem que a República é um regime melhor do que a monarquia, outras pessoas entendem que isso foi um dos maiores erros da história do Brasil. Querendo você ou não, independente do ponto de vista político, foi um golpe, tá? Ele deu um golpe contra a monarquia ali, chamado de golpe mesmo, o primeiro golpe militar do Brasil. Deodoro mesmo, o próprio, ele se arrependeu de ter proclamado a República, pediu para ser enterrado com as vestes, era um militar, com as vestes da monarquia. Então, se arrependeu, né? Não foi uma boa ideia, na opinião dele ali. Foi um monarquista muito grande, quando mostraram para ele, né, as origens da República ali, a fundação da República por si, uma das primeiras medidas foi trocar nossa bandeira por uma bandeira idêntica dos Estados Unidos, que hoje em dia, inclusive, é a bandeira do meu estado, é bem parecida, é a bandeira de Goiás, que era verde, amarela e tal, e com as estrelinhas ali, que era a bandeira, um capacho à bandeira americana. Ele ficou bem chateado, o hino nacional ele achou horroroso, e aí ele percebeu ali que talvez ele tivesse cometido um equívoco e alteraram uma parte da nossa história. Hoje em dia, inclusive, a gente vê lá as cores amarelo, o verde e o azul na nossa bandeira, né? E se diz, o verde vem das nossas matas e o amarelo vem do ouro que tinha no Brasil. Tudo isso é mentira, são as cores da família imperial brasileira. O brasão dela. Da casa, acho que é de Bragança e Orleans, acredito, né? Não sei se é isso, Orleans e Bragança. Ali veio essas cores ali, na verdade. Vou colocar aí, coloca aí a bandeira do Brasil Império aí, ó. Ou quem estiver editando o vídeo, coloca as duas aí, que você vai ver que as cores foram pegas de lá. E aí, beleza. 132 anos dessa brincadeira. Nesse meio tempo, a gente teve 38 presidentes. Foi isso o número. O Bolsonaro é o presidente de número 38. A gente teve desde militares ali, se você quiser falar, mas já teve outros Bolsonaros na história, tem um cara, inclusive, muito parecido com ele na nossa história, um cara truculento também, claro que pra época, talvez até mais truculento, foi o Floriano Peixoto. Floriano Peixoto era um cara muito truculento. Florianópolis é uma homenagem ao nome desse cara, inclusive, e não por boas razões, né? O povo tava ali meio revoltoso, terminaram com a revolução lá do pessoal que meio separatista lá do sul, acabou com essa história e deu o nome dele em homenagem a negócio. É uma história sangrenta, é complicado, mas o Brasil teve ali, dentre esses caras, vários presidentes, muitos muito bons, muitos muito ruins, né? Nessa história aí, a gente teve Prudente de Moraes, o primeiro republicano aí, talvez brasileiro, porque os outros eram meio militares ali e tal, ele talvez um republicano. Depois a gente teve aquela política café com leite, que trocava, né? Os caras, os compadres ali, ora elegia um, ora elegia outro, todos formados em direito, tudo a mesma coisa. Todos eles têm a mesma biografia, por isso você não sabe nem o nome deles, que era tudo a mesma coisa. E olha, a gente teve essa troca várias vezes, né? Nem sempre muito democrática. O Floriano Peixoto, por exemplo, não foi receber o Prudente de Moraes quando ele foi eleito.
Não foi lá receber ele pegou o trem sozinho, foi assumir, ninguém deixou nenhum documento nem nada para instruí-lo, né? Assumir ali o Palácio do Catete. O pessoal era meio rancoroso, né? E aí o negócio foi isso. Então, assim, a gente teve toda essa situação. E aí o que eu vou te dizer disso, né? Entre todos esses presidentes, muitas vezes a gente teve governantes razoáveis, outras vezes a gente teve governantes não razoáveis, a gente teve governantes pró-mercado, a gente teve governantes que eram contra o mercado, a gente teve ditadura, né? A gente teve ditadura da era Vargas, hoje em dia não é mais visto como um ditador. Depois a gente teve a ditadura de 64, você pode falar, Raul, mas ele era regime e tal. Cara, pelo amor de Deus, né? O Vargas era um ditador e a ditadura militar também foi uma ditadura. A gente precisa respeitar o nome das coisas. Não tinha eleição democrática nem nada, então não dá, né? E assim, a gente tem uma série de problemas. Ah, mas foi pra anticomunismo. O Vargas tem a mesma história também, né? E ele em si criou várias coisas que ele copiou do comunismo. Então tem gente que gosta dele até hoje, tem gente que gosta também do regime militar, por isso que eu tô falando dos dois aqui. Mas a gente teve vários políticos ao longo da história. E a Bolsa de Valores existe desde que ano, Evander? Você sabe, no Brasil? A primeira Bolsa de Valores foi fundada em 1817, em Salvador. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, mas a primeira bolsa foi em Salvador, ela não era reconhecida e tarará. A nossa bolsa, a Bolsa B3 hoje, existe desde 1890, desde o Brasil Império, antes da proclamação da República. Não tinha nem presidente e a Bolsa de Valores já existia. A bolsa vai acabar porque vai ter um presidente que já foi presidente, inclusive, né? Os dois já foram. Então, independente de quem ganha, os que estão mais na frente ali, os dois já foram presidentes. O que eles vão oferecer de tão novo, né, para exterminar com o Brasil? Para acabar com tudo. Eu acho que assim, pode ter um ciclo econômico mais agradável ou menos agradável, mas aqui o mercado já conhece esses dois, né? A gente já tem aqui uma precificação dos dois candidatos que estão aí. Então, desde 1963 aqui, você vê o gráfico do Ibovespa, você vê que por mais que a gente tenha tido períodos muito ruins de hiperinflação, obrigado Sarney, e diversos outros períodos de mais controle na economia, e diversos períodos onde a gente teve mais otimismo e pessimismo, a gente vê aqui de janeiro de 1963 até dezembro de 2017, eu parei ali em 2017, pra gente não ser polêmico, né? Não pegar aqui o mandato do Bolsonaro, que aí já vira um PT que o povo já quer dialogar loucamente. Eu queria falar de história, não quero falar de presente, né? Então, aqui a gente observa e tá até alto agora, tá muito mais alto agora no do Bolsonaro aí, se você quiser pegar também, porque às vezes o Bolsonaro você vai achar que eu tirei porque eu não queria falar bem do Bolsonaro. Não, tá mais alto aí ultimamente aí. Deixa eu ver, dos últimos 5 anos aí, vamos falar pra não deixar pular também, né? Porque esse gráfico aí, se pula, o rapaz fica chateado. Então, no governo Bolsonaro, a gente tem uma alta aí desde 27 de agosto de 2017 até agora, a gente tem uma alta de 59% na Bolsa de Valores, tá? Bem alta, tá? Então, a gente poderia dizer que nos últimos 5 anos foi muito bom pro mercado, tá? E já começa lá no Temer, se a gente quiser ser mais sincero ainda, desde 2018, janeiro de 2018, vamos ver? Pegar o Bolsonaro dá 39%, pegando essa beiradinha do Temer aí, uma alta um pouco maior. A gente consegue perceber aí que independente do que aconteça, o índice Ibovespa continua subindo. E mais do que isso, se você pegar as empresas mais antigas do Brasil, só as empresas com mais de 100 anos que a gente tem na Bolsa de Valores, que pegou todo o presidencialismo praticamente. Banco do Brasil, Hering, que agora fundiu com o Grupo Soma, Sul América, mais 100 anos, Klabin, mais 100 anos, Gerdau, mais 100 anos, Light, mais de 100 anos, Raia Drogasil, mais 100 anos, Energisa, mais 100 anos. O que significa que antes de Lula e Bolsonaro serem meninos, antes de existir, essas empresas já estavam por aqui. E muito depois que o caixão deles for fechado, elas ainda vão estar por aqui. Porque isso é mais do que a política do momento. Então, por mais que você possa não gostar de um candidato e tudo, eu volto a te dizer, não faz sentido algum que você deixe de investir no Brasil, deixe de acreditar no Brasil, porque o Brasil é o Brasil apesar dos políticos brasileiros, não por conta dos políticos brasileiros. O que movimenta esse país são as pessoas que acordam todos os dias e vão trabalhar, são as pessoas que empreendem, são as pessoas que acreditam nesse país e que deixam o investimento aqui sempre, que acreditam mesmo e que têm amor por esse chão, por essa pátria. Então não fica se apegando nisso não muda nada, não faz sentido você ser um mão de alface. Se for um político horroroso, pode prejudicar um pouco as empresas, a gente aproveita e compra mais, que aí em algum momento sempre melhora, em outro momento outra pessoa vai assumir e quem sabe esse seja melhor e aí a gente consegue de novo receber ali os dividendos maravilhosos, e aí depois vai ter outro político ruim, depois vai ter outro bom, porque é assim que funciona, né? É um regime democrático, que é isso que a gente vive hoje. E aqui um resuminho da história democrática brasileira aí e do Ibovespa até 2010. O restante vocês já sabem, né? Porque vocês já estavam acompanhando aqui, já que é todo mundo adulto, mas aqui uma historinha pra vocês aqui, só pra gente acompanhar. A gente pegou aí de 1994, abril de 1994 até outubro de 1994, o Ibovespa saiu de 4.560
4.162,20 pontos para 4.797,90 pontos aqui, governo Itamar Franco, né? Foi uma alta de 5,17%. Então, Itamar é um cara injustiçado, né? Pegou o país meio fudido ali, foi até um bom presidente, mas não entrou para a história como um grande presidente, não. Escolheu uma boa equipe, mas não chamava muita atenção. Depois que o FHC assumiu o governo, no primeiro ano, né, de mandato dele, o Ibovespa saiu de 4.353,90 pontos para 4.299 pontos. Então, no primeiro ano dele foi uma quedinha de 1,26%, né? Já durante o período desse primeiro mandato, o Ibovespa saiu de 4.353,90 pontos para 6.784 pontos, uma alta de 55,81%. A FHC ele controlou a economia e tal. Acabou sendo um presidente bom para os índices. Então, de abril de 98 até outubro de 98, o Ibovespa teve uma queda de 39,65%. Quando o FHC assumiu o segundo mandato, o Ibovespa subiu 66,10% entre dezembro de 98 a dezembro de 2002. Então, esse 66 aqui é porque teve uma queda forte, aí pegou e tem uma melhora ali, por isso que a gente selecionou esse espaço de tempo para você não perder. Então, 2002, abril a outubro de 2002, o Ibovespa teve uma queda forte, 22,30%. Depois que o Lula assumiu o mandato em 2003, o Ibovespa teve uma alta acumulada de 294,69% entre janeiro de 2003 e dezembro de 2006. Então foi uma alta grande também, um período muito bom para a economia brasileira também. Muita gente vai poder comentar e falar, mas então o Lula foi bom para os índices ali. No primeiro mandato do Lula, não sei se vocês se lembram, mas o Lula chegou a sair do governo no segundo mandato, tinha uma aprovação de mais de 90%, né? Aquilo era o mercado, era todo mundo, era a população toda. Depois de um tempo, o brasileiro ali começou a ter um problema, quando vazou os primeiros escândalos de corrupção e tal, foi que começa a sujar muito a imagem do Lula, né? Mas de início, acho que o mercado teve um medo dele quando ele foi eleito, né? Existe um medo muito grande, mas depois ele fez o Lulinha Paz e Amor, acabou conquistando de verdade, ele fez a barba, tal, parou de falar em comunismo e tal, aí acabou se elegendo. Foi um consenso nessa época, né? Pelo menos historicamente, quando você olha, não tem muita matéria, mas eu também não vivi o período ali sendo adulto. Quem viveu aí pode comentar mais como é que foi isso, mas pelas pesquisas ali, pelo período eleitoral, parece que ele tinha uma boa aceitação. Então, de 2006, né, abril a outubro de 2006, o Ibovespa teve uma queda de 2,73%. Depois do Lula assumir o segundo mandato em 2007, esse aqui é o período eleitoral, por isso que coloca ele antes, para você ver como o mercado reagia à pessoa e o que aconteceu na prática. Depois do Lula assumir o segundo mandato em 2007, o Ibovespa teve uma alta acumulada de 55,83% entre janeiro de 2007 e dezembro de 2010. E de 2010, né, ali, de abril a outubro de 2010, o Ibovespa teve uma alta de 4,66%. Depois da Dilma assumir o seu primeiro mandato em 2011, o Ibovespa teve uma queda de 27,84% entre janeiro de 2010 e dezembro de 2014. Aqui, para a gente completar a história mais recente aqui agora, a gente pode voltar aqui no período máximo da história brasileira. Aí, a gente tem a Dilma, então, indo até 2014. Em 2014, a Dilma é reeleita, né? Se a gente pegar aqui, então o período eleitoral ali foi de julho até outubro, por aí, ô Vandinho? Vamos pegar aqui aproximado só pra gente continuar a história, porque se eu não falar os outros, vão achar que eu tô querendo atrapalhar o Bolsonaro. Então, eu tô querendo contar uma história que só vale a pena investir, mas a gente tem que tomar cuidado. Durante o período eleitoral aqui, 11 de julho até outubro, o Ibovespa teve uma alta de 0,96%. Não foi ruim, né? Foi ok, não teve uma queda muito forte. O Brasil sempre tem medo de incertezas. Aí do período que ela assume o segundo mandato, então, que seria janeiro ali, né? Janeirão de 2015 até o dia que ela cai, a gente tem uma queda muito feia. 2016, aqui a gente tem uma queda, é 18,49% de queda, porque também é a instabilidade ali do momento que estava muito feia, e a Dilma não foi bem, né? Então, o primeiro mandato dela foi ruim para a Bolsa, aí depois do segundo mandato dela também, ela começa, o trem vai degringolando aqui até... aí isso deixa as incertezas. Quando tem o impeachment, Michelzinho. Então, Michel entrega pra gente aí mais de 49% de alta. Aí, assume Bolsonaro em janeiro, entrega pra gente aí, é isso, mais uns 30%. E lá vai cacetada, 17%, dependendo do período observado aí. A gente teve aí, da história recente aí, o Ibovespa está sempre subindo na história recente, claro que com as quedas, mas da história recente a gente poderia dizer que a Dilma foi a única que entregou o índice menor do que pegou, né, nos dois mandatos aí. Seria a Dilma, todo mundo entregou um pouquinho de alta, com exceção a Dilma Rousseff. E cara, o que tem é isso, é atemporal, não seja mão de alface, segura suas empresas na sua carteira, nada disso está sob o seu controle, foca sempre naquilo que você pode controlar
controlar. Você pode controlar e escolher boas empresas, fazer bons investimentos e aguardar. Lembre-se, os cães ladram, mas a caravana sempre passa. O Brasil é a caravana nesse caso, os cachorros é os políticos, né? E aqui, a gente vem aqui para onde? Se você quiser desenvolver uma estratégia que seja vencedora, não deixar todo o seu dinheiro no Brasil, né? A gente tem também a UVP. Você pode acessar www.auvp.com.br. É a minha formação para investidores, aprender a investir no Brasil e no mundo, para você ficar mais tranquilo. E você pode preencher o questionário agora, lembrando que se você não ficar satisfeito até o final do treinamento, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Espero que vocês não me ofendam muito. Muito obrigado por ter assistido aí esse diálogo. Espero ter tranquilizado vocês ou preocupado mais, não sei, mas espero ter causado algum efeito, tá? Votem com consciência, né? É importante a gente escolher, mas eu vou pedir para vocês, de verdade, pensem muito bem nos senadores e nos deputados, não só na presidência da República. Não importa tanto assim quem vai estar sentado naquela cadeira em 2023, se vocês escolherem muito, mas muito bem, quem vai estar sentado no Senado do seu estado e quem serão os congressistas, tá? Os deputados federais. Esse é os criador de lei. Tem que tomar cuidado, eles inventam as ideias e lasca com a nossa vida tudo, tá bom? Beijo pra vocês, espero que dê tudo certo. Nos vemos amanhã.